nosso mundo, mas eu acho que também é um pouco da maneira da gente se proteger. A gente precisa esquecer as guerras, a mesma batalha do dia a dia, sabe? Porque se você às vezes também não esquece algumas dificuldades, você sofre bastante. Então, eu acho que também é um mecanismo de se proteger. Mas é isso é o ser humano, só que o elfo ele Bom, não tem essa, ele não tem esse privilégio, porque o elfo ele vive a vida falando do homem. muito, muito longa. Assim, tô Então falando ele dos tá homens. se não, então ele tá se dirigindo ao homem, falando que, olha, você não tem essa memória, você não tem esse recordo, você não tem memória da magna alegria, das batalhas e do pranto dos antigos dias. Porque é o requisito de sobrevivência do homem. A vida dele é tão curta que se ele ficar vivendo de memória, ele não vive. Mas os elfos têm vida demais e logo eles têm também memória demais. Anne, Romário, alguém quer falar alguma coisa? Não, mas eu tô acompanhando aqui. Eu Então, acho, estou acompanhando. eu não tô colocando muitas coisas, não, porque acho que a minha leitura não foi tão minuciosa quanto a de vocês, e eu tô amando que vocês estão destrichando parte por parte. Taylor, você tá fazendo a gravação? Agora eu vi que você entrou. Eu tava pensando em umas coisas, mas eu acho que seria meio anacrônico. Então, sigamos. Pode falar. Não, sobre a perspectiva de quem está escrevendo, né? Porque assim, a história dos filhos de Húrin seria parte dos três contos de Otanatário, que é o legendário dos homens, né? Concebidos pelos elfos, mas passados pelo crivo dos Edain e dos Númenóreanos. Então eu fiquei pensando quem teria escrito isso, né? Esse poema, mas aí claramente é um elfo. Esse início me passa uma sensação meio que como se fosse, como se eu estivesse ouvindo a Ilíada, entendeu? Cara contando a história da Guerra de Troia há muito tempo atrás para os gregos que não presenciaram isso, né? Então conta de algo mítico e que os deuses se envolveram, etc e tal. Como como o Nana trouxe aí, né? Tem um, sei lá, algo meio grego aí nesse poema. O início é muito Ilíada. As primeiras estrofes da Ilíada é o quê? Cantai, meu Deus, do Pelé e o Aquiles, a da ira tenaz do tenaz Aquiles. Ele invoca uma divindade, depois vai falando o que aconteceu, né? Que lutou aos gregos, jogou no orco, mil fortes almas, e ele vai contando o começo da treta lá da Guerra de Troia. Eu também lembrei muito o início da Ilíada. E tanto na Ilíada quanto na Odisseia, Homero ele vai trazendo. Primeiro ele traz esse ponto de vista no sentido de quem está falando, do locutor, e aí ele remete a deuses, ele remete a musas, como ele também conta os fatos dos homens, ele conta os pormenores, e ele vai alternando isso. Então, o que é que isso me inspirou? Um coro grego que quando algo está acontecendo, existe o coro lá, a cena acontece e o coro reforça e traz contexto para aquilo que está acontecendo na cena. Por isso que eu achei, tem realmente uma vibe muito grega. Sus, ouvi que os elfos com harpas de outrora, resistindo ainda em terras não trilhadas, fenecendo aos poucos nas passagens das florestas, em sombrias ilhas, nos sombrios mares, ainda falam pesarosos do filho de Rui. Das teias do destino que em trama sombria, a Nínion uniram, são nomes de luto. Aqui ele está falando um pouco do que vocês já falaram, né? A ideia de que contar a tradição através da música, né? Através de versos.
né? A construir as lembranças. E tem a ver também com, já que vocês falaram de questão dos gregos, né, de uma maneira de preservar o conhecimento. Porque como, tudo bem que a gente não tem essa noção exata da parte da Terra-média, mas se esse registro em papel era muito caro e era muito difícil de conseguir. Então, a maior parte do conhecimento era passado oralmente, né? Através de músicas, de poemas. E é um pouco disso, né? Concordo, discordo? Eu concordo e eu acho e o que eu achei muito interessante aí numa parte mais prática foi com harpas de outrora resistindo ainda em terras não trilhadas. Não não são assim. Ouviu que os elfos contando da memória com harpas, não, são harpas de outrora, quer dizer, são os mesmos instrumentos que eles continuam tocando. Aí, assim, qualquer pessoa que toca um instrumento sabe que um instrumento não é uma coisa que você se vende, não é uma coisa que você, é uma coisa que você guarda e que ele persiste por muitos anos, se ele for bem cuidado. Então, pensar que os elfos estão vivos há muito tempo, estão contando as mesmas histórias, com os mesmos instrumentos, não são instrumentos novos, resistindo ainda. Então, me traz essa ideia de que eles já contaram aquela história e eles vão persistir contando aquela história com os mesmos recursos, literalmente com as mesmas harpas. Sobre Assim, pensando evocou essa visão para mim. sobre a história sendo passada em forma de canção, me lembra um pouco da República de Platão, né? Qual foi a advertência dele aos governantes? Cuidado com a música que vocês dão ao povo, né? Porque isso diz muito respeito à forma como a sociedade vai lidar com todos os aspectos da vida. Sobre a arte, então, que a gente vê muito nos Hobbits, né? Porque todas essas histórias me parece que foram passadas principalmente em canção para eles, né? Eles cantam lá a badala do Gil-galad, do Erudio, e sobre essa estrofe, ele me parece que os elfos estão em um período de decaimento, né? E que de alguma forma lembrar do Túrin lhes dá esperança, né? Pelo menos da época em que ele resistiu, não caiu na maldição. Para mim, Então, essa. diga, Anne. Tá, vou falar. Para mim, essa parte também me remete muito à noção de tempo. E aí, se a gente for pegar com a de antes, que ele falava dos homens, né? Homens sem memória, me traz a reflexão de que os homens são mortais, né? E os elfos não, porque na parte que ele fala resistindo ainda em terras não trilhadas, às vezes eu penso como uma metáfora para o tempo também. Porque os elfos, eles ficam na Terra durante muito mais tempo que os homens, e os homens passam, eles não têm a memória que os elfos têm do mundo que já passou, e aí, na verdade, eles continuam indo. Então, gerações e gerações de homens vêm e vão, e aí os elfos, eles continuam trilhando ainda as terras não trilhadas, que às vezes eu penso assim, que é o tempo. Eles E o continuam futuro, trilhando talvez. o tempo. E o futuro, isso. Eles E continuam aí, contando a história de antes, mesmo não e sabendo o resistindo futuro. ainda. E resistindo ainda. Verdade. Faz muito sentido pensando assim. Que talvez as terras não trilhadas não seja só uma terra geográfica. Talvez seja o tempo, a passagem do tempo também. É uma boa? Adorei, viu? Eu gostei Eu muito. participo pouco, mas falo pouco, mas falo bonito. Uma coisa que isso me lembrou também, eu não sei se vocês conhecem, mas existe um musical chamado Hadestown que conta a história de Orfeu e Eurídice. Então, todo mundo conhece a história de Orfeu e Eurídice? Eu não. Eu conheço. Alguém quer contar pra Anne? Pra eu não ficar falando sozinho o tempo todo? Se quiser, faz só um resumão enxuto. A Resumo história, enxuto. Resumo Anne, enxuto.
a história do Orfeu e Eurídice, na opinião de Tolkien, é o conto de Beren e Lúthien ao contrário. Porque tem esse cara, Orfeu, né? Se eu não me engano, ele é filho do Apolo, e ele é versado em música, e ele se apaixona por essa mulher chamada Eurídice. Em certo momento, ela é picada por uma cobra e morre. E como o Lúthien faz, até mandos para cantar diante do Mandos, né? Ele vai, né? Trazer ele de volta e Orfeu trazer vai ela de até volta. para cantar diante da Eurídice, Só do que o que Hades. acontece? Só que o que acontece? A Hades coloca uma condição. Você vai voltar. Ela pode voltar com você, só que ela vai andando atrás de você. E se você olhar pra trás, ela vai ter que voltar pro submundo e você vai ter que continuar sua vida sozinho. Agora eu lembrei aqui, E a no história final ele que olha tem. pra trás. É a história que tem em Sandman, não é? Não sei Eu se não vocês sei, porque eu não li assistiram. Sandman. Isso, a Não li. segunda temporada de Sandman na série também fala sobre essa história. Ah, pronto. Então, mas Peguei a história, peguei a história. então, é um musical sobre essa história, só que dentro do musical existe um narrador que é o deus Hermes, e o que ele fala? Ele fala que ele conta a mesma história e que a primeira música é contando, é uma história triste, é uma tragédia, e a gente vai continuar cantando essa história, a gente vai continuar cantando essa música. E aí, no final, quando ele olha pra trás e ela morre e Orfeu tem que voltar sozinho, ele fala de novo: não, é uma história triste, é uma tragédia, ela morre, mas a gente vai continuar cantando. Então, existe essa coisa da persistência da música, a persistência da memória, no sentido de que você deixar de contar as histórias do passado, mesmo que elas sejam trágicas, faz com que essas histórias sejam esquecidas e faz também com que você perca a esperança, porque a esperança a esperança de quem está cantando é você cantar com a mesma emoção, mesmo você sabendo que vai terminar mal, você canta como se você não soubesse como vai terminar. Então, resistindo ainda em terras não trilhadas, mesmo sem saber o futuro, você vai contando e você repete contando porque o contar da história que é o importante e não como ela termina. Faz sentido. Eu gostei disso. Me faz lembrar também de como. Me corrijam se eu estiver falando besteira. Mas de como os elfos, na verdade, eles carregaram a responsabilidade de, na verdade, contar a história do mundo. Já que eles estão e estarão no mundo. E contam essas histórias através de Foram os canções, como primeiros você a tá falando. acordar. É. Então, inclusive esse musical, se alguém quiser, eu tenho ele pirateado. Só que tá em inglês, mas se alguém quiser depois, posso Eu acho que compartilhar. eu quero. O Vinícius de Moraes escreveu algumas coisas sobre o Orfeu e Eurídice. Procurem no Google que vocês vão achar umas coisas massas dele. Tá. Gente, vamos continuar aqui, senão a gente muda. E Patrick, no fala um pouquinho mais cinema, alto que está baixinho. Eu se vocês É o tiverem Samba de interesse, Orfeu? isso, tem o Orfeu Negro, que é um Orfeu filme Negro dos anos muito 50. bom. É um filme muito bom. Tem no YouTube, você acha fácil. Estamos escutando melhor agora? Sim, sim, sim. Tá. Falei, vamos voltar pro poema, senão a gente muda muito, não consegue terminar a tempo. Vai. Fenecendo aos poucos nas passagens das florestas, né? Fenecendo é morrendo, murchando, e passagens me fez lembrar a ideia de que, por causa da batalha contra Melkor, os povos vão passando a morar em partes da floresta escondidas, em fortalezas, em locais, inclusive, que tem passagens secretas ou que tem maneiras de entrar. Então, são sempre redutos. Eu acho que me remete a isso, a ideia de passagens das florestas, né? Em sombrias Uhum. ilhas e sombrios mares. A ideia do sombrio porque, como Melkor domina boa parte do território, é como se eles estivessem sempre cercados por sombras. Mas pode ser outro tipo de sombra também. Sombra literal e sombra metafórica, né? As duas. É. Ainda falam pesarosos dos filhos de Húrin.
Isso aqui, o que vocês acharam? Eu vejo né, a ideia da brincadeira, da metáfora da teia, né, que aprisiona as pessoas, né, que ao mesmo tempo é um destino. Tem um significado de teia também que tá ligado ao tecido. Ah, meu gato querendo participar. E o fato dela utilizar teia e trama. E tá ligado a Niniel que o uniram. Então, como se ela estivesse tecendo o mesmo tecido relativo ao destino. Que tá ligado ao luto também que eles passaram. Eu gostei dessa interpretação. Eu também. Gostei. Aqui, ó, só pra complementar, que eu tô com o Kindle, né? Aí tem um dicionário aqui. Aí quando eu clico em teia, o primeiro significado tem tecido de linho, cânhamo, algodão, etc. Rede feita pela aranha, óbvio, né? Estrutura, organismo, fábrica, enredo, intriga. Em trama, quando eu clico aqui, aparece fio que a lancedeira estende por entre os fios da urdidura. Seda mais grossa que se mistura com outro melhor ou com o estambre. Fio grosso e dobrado, com que se fazem colchas e outras obras. Agora, tem também, esqueci o nome da vala que tece o futuro também. Tece tudo o que acontece, eu acho que também tece o futuro. É Que porque, é, tipo, tem aquilo também, né, velho? Porque a gente não sabe direito em que ponto da composição tá esse poema. Então possa ser que essas ideias desses Vala que ele tinha meio que tava meio que misturado, né? Em Niniel e eventualmente ele foi lá e separou, né? Não, não. Eu lembro, eu tô ligado a essa que tem da tessitura e tudo, que até a esposa do outro, que é da morte, né? Que eu não me lembro agora o nome. A Valier, Vai, que esse destino não é a Vaire. vai, que é a mulher de Mandas. Isso mesmo, de repente, na época dessa composição, ele ainda não tinha feito essa distinção, talvez, ou aí já fica uma. Qual a data desse poema, Patrick? Oi? Não entendi. A data do poema. Ah, peraí. Sério, gente? Eu tinha visto, porque eu comecei a ler. Eu comecei a ler a primeira versão. E aí, antes de ler a primeira versão, eu li o Exatamente. prefácio. Deixa eu ver aqui se eu não acho. Não, mas não é tão Ligeiro. importante, tá? Se for atrapalhar, de jeito Vai demorar um tempinho pra encontrar agora. Mas Calma, eu vamos vou continuar. encontrar e eu pego e eu trago aqui. Tá bom, beleza. Vamos continuar. Ó Húrin Talion nas hostes da batalha. Foi Abre aí engolido pela. o poema de novo. Você fechou. Tá, tá aberto. Aqui não. Oxi, A transmissão encerrou. peraí. Tem aqui, eu acho que a parte que fala que o poema literante foi escrito entre 1920 e 25. Só que aí. na cabeça ainda, na cabeça. Nessa época. Ele voltou a balada, não sei o quê, dos prógenes reproduzidos. Nananana. O negócio aqui, Tolkien, ele volta muito, né, nas coisas que ele escreveu durante os anos. Ele termina algo que ele escreveu e aí depois ele volta, ele faz uma revisão e aí você acha pedaços escritos em cartas que não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Então, quem sabe, na hora que ele estava tecendo aí esse futuro, não era outra vala responsável por tecer o futuro. E eu até, inclusive, vocês falando aí de ter destino, eu tinha até anotado, porque
O que eu me lembro, na verdade, eu acho que ele cita 2 vezes o termo teias do destino durante essa versão que a gente está lendo. Se ele cita 2 vezes teia do destino, ele cita destino. Mas assim, pessoal, tipo, a Vairê, ela só, na minha interpretação, pelo menos, ela só relata, né? Ela só, tipo, tece lá, se eu não me engano, é uma espécie de arte, né, que ela cria lá nas casas dela e tal. Ela só relatando o que aconteceu, né? Não tendo nenhum poder, assim, sobre o fato de outras pessoas. Não, mas é justamente isso. Ela, de certo modo, sabe o que vai acontecer e sabe tudo o que acontece. Mas ela não interfere em nada. Ela não tem poder sobre os outros. Mas enfim, vamos continuar. Agora tá aparecendo para vocês? Agora tá. Tá dando algum problema, gente, porque tem momentos que a transmissão para e aí ele deixa de reconhecer o arquivo de PDF. Aí eu tenho que fechar tudo e abrir de novo. Gente, que esquisito. Por enquanto, agora a gente tá vendo tudo. Então, se Aqui quiser. tá normal. Horrurem Talion nas hostes da batalha. Foi engolido pela guerra quando os lábaros brancos do arruinado rei, com rasgos de lanças em sangue, mergulharam. Quando a luz do elmo de Finwë tombou na flama de espadas, e os escudos dos elfos de ouro e prata chacoalhavam na treva, brilhantes emblemas na maré escura do incrível ódio. Nas legiões sem conta dos cruéis Glamroths, perdidos em naufrágio, era o fim de sua luz. Vamos agora para o início. Vocês lembram que Talion é um dos... Como é que se diz? Não é sobrenome, mas é das alcunhas de Húrin. É o do jogo? O do jogo, aquele jogo é Talion, né? O personagem do jogo. Nem A sei se Sombra da Guerra. mas eu lembro que Talion era um dos tipo alcunhas que ele recebe. Eu nem lembro qual é o significado de Talion agora, mas fica como quase como sobrenome geralmente no livro. O que é que vocês entendem, né, com essa ideia de lábaros brancos, né, do arruinado rei, né, com rasgos de lanças? Toda essa parte que você leu, não falando especificamente de lábios brancos, mas é uma parte onde tem muita descrição de cor, eu sinto. Tem lábaros brancos, luz do elmo, de ouro e prata, treva, maré escura. Tem muita descrição, fim de sua luz. Tem muita descrição de visual, de cor, de luz, de sombra ali. E eu acho que Tolkien faz muito isso, na verdade. Ele descreve muito, sim, mas às vezes eu sinto assim. Sabe quando a gente está vendo uma pintura impressionista? E vários pintores impressionistas, na verdade, eles dominam cor, né? Então, eles usam cor, na verdade, para poder dar a impressão de luz e sombra. E eu acho que Tolkien ele faz isso com muita maestria também ao usar palavras. Sabe? Ele não usa cores, não usa assim, mas ele usa palavras. Eu acho a descrição dele muito precisa, assim, para nos dar impressão. A mesma impressão que traz a gente, que faz a gente mergulhar num quadro impressionista, eu sinto com as palavras dele. No quesito cor, sabe? Me, Eu concordo me 100%. faz muito enxergar o ouro, o brilho, a treva, a maré escura. Não é só uma descrição. Ele te arrasta, na verdade, para dentro do quadro, para dentro do cenário, na verdade, eu acho. Por exemplo, esse Lábaros Brancos do Arruinado Rei, ele literalmente arrasta, porque primeiro ele coloca a ideia dos Lábaros Brancos, aí ele já traz a ideia do Arruinado Rei, aí o lábaro tá rasgado de lança, e aí é mergulhado em sangue, então todos os elementos de cor que ele vai trazendo, ele vai arrastando para baixo e trazendo para treva e destruindo. Então ele vai fazendo
o que eu sinto é esse movimento das cores e do brilho, tudo sendo afogado. E aí ele termina com literalmente era o fim de sua luz, porque tudo tá sendo destruído. Ele traz primeiro a ideia da pureza, então os lábaros brancos. Aí não são os lábaros brancos do rei, é do arruinado rei. E aí não basta ele estar arruinado, ele tá com rasgo de lança. Não basta ele estar com rasgo de lança, ele tá mergulhado em sangue. Então uma coisa que já era branca e pura agora já tá vermelha de sangue. A luz do elmo tombou, os Mas é isso. escudos chacoalharam na treva, então tá tudo sendo afogado na escuridão. E Lábaro dá uma noção de identidade, né? Porque O Lábaro ele Mâmula, falando aqui, estandarte. isso, a bandeiras, né? Então, ele está falando que o símbolo do rei, e que também representa a casa, normalmente, né? Desse período que é muito de monarquia, o símbolo da pureza, que por isso que ele está trazendo como uma bandeira branca, que está profanada. Que ele, como vocês falaram, não basta você só destruir a imagem, você tem que despedaçá-la. Ela está lascada, ela está manchada, ela está mergulhada no sangue, provavelmente do próprio povo. E normalmente os estandartes, as bandeiras, é o que guiam as tropas, né, no meio de uma batalha. Então, se aquilo que está guiando as tropas, aquilo que está orientando elas, tá profanado e sangrento e rasgado e tá tudo caído, despedaçado, como que as tropas em si vão resistir se o próprio símbolo, se aquilo que era para orientar elas já tá profanado? Boa análise mesmo. Eu tô de Tem, todos vocês. E tô eu impressionado. E eu acho que acho tem que isso, tanto o estandarte quanto o elmo também passa essa ideia que Nana trouxe. Do símbolo do que guia na batalha e que está em ruína, né? Que assim como o estandarte, o elmo, esse elmo que está se referindo, também era um ponto de referência na batalha, né? Que é o que tem a crina, é dourado, não sei o quê. Eu acho que aqui, o elmo acho que não é referência. Eu acho que o lábaro é referência, porque é uma bandeira, ele tem tamanho, ele tem um simbolismo, inclusive para sinalizar tropas. Se faziam movimentações de bandeiras para indicar tipos de movimentos também, além de som de trombeta, tipos de batida de tambor, para simbolizar movimentações. O não o não ver o lábaro aí provavelmente tem a ver, talvez, nem só com as próprias tropas, como a Nuna falou, mas também com as tropas que são aliadas. Porque se você está lutando e você vira para o lado e você não vê mais a bandeira do seu aliado do lado direito, você sabe que o lado direito caiu. Se o lado direito caiu, você vai ser atacado do lado direito. Pelo menos espera-se. Então isso também gera um desespero no meio do campo de batalha. Mas eu acho que a luz do elmo, como o André falou, tem uma significância sim, porque não é qualquer elmo, é o elmo de Finwë. E aí ele me remeteu novamente, a gente estava falando de Troia. Quando o Patroclus vai para a batalha usando a armadura de Aquiles, não importa quem é que está lá, ele está simbolizando Aquiles e ele é tratado como Aquiles. Então você vê a luz do elmo cair, independentemente de quem seja que está usando aquele elmo ali, ele era um símbolo de esperança para os outros guerreiros, ele era um símbolo de quem estava ali liderando a batalha, é como se fosse um dos seus maiores generais, caiu, pronto, lascou-se. E aproveito para pegar um gancho que mais lá na frente, Túrin ele recebe o elmo, me corrijam, é o elmo? Ele recebe o elmo do pai. Isso. E aqui que ele, na verdade, é muito pequeno, ele pega o elmo na mão, o elmo é pesado, ele deixa lá, depois ele cresce. Aí depois ele pega o elmo e usa, eu acho, nas Isso, batalhas depois, exatamente. na Essa floresta. memória boa. Não é? É isso Então, mesmo. e aí, nessa parte, lá na frente, tem um certo peso esse elmo. Na verdade, foi que a mãe, na verdade, deu para ele. A gente vai chegar nessa história. Mas aí traz a importância do elmo que a Andrea estava falando, né? E de ver, na verdade, uma pessoa portando o elmo. Sim, E o exatamente. quanto que isso é importante na hora da batalha.
Além do que vocês falaram, né? Eu vejo também essa ideia do ouro e prata como maneira de falar do resquício da luz, porque o ouro ali é brilhando em meio à escuridão de ódio, porque você entende aí que não é uma escuridão de luz, de falta de luz, mas da raiva dos seres que estavam ali. É porque o ouro e prata são usados justamente para refletir luz. Se Sim, eles estão chacoalhando e caindo, é mais metafórico do que literal, né? Não é, estão jogando tinta preta nos escudos. Não, é sim. que eles estão perdendo ali aquele símbolo de refletir e espalhar a luz ali naquela batalha. E aí as legiões sem conta dos cruéis Glamour, legiões sem conta perdidos em naufrágio é desesperador depois que você passa por essa parte de que, ok, os lábaros caíram, o elmo tombou, os escudos chacoalharam. Depois de tudo isso, e as legiões são sem conta, não são milhares, não, são sem conta. Dá uma sensação de desespero de realmente estarem ali à deriva na batalha. É um mar de orc e eles ali, eles que lutem. Tem muita ideia também de metáfora do naufrágio para a ruína civilizatória, né? Que a gente É um vê padrão de Tolkien, né? não só de Tolkien, né? A ideia de Não, mas é Atlântida, um que ele não, gosta. mas sim, é uma ideia que ele gosta. E Nana já falou, né? A Glamrod para vocês. Glam é fala bárbara e Hot, conjunto de seres. Então seria um conjunto de seres de fala bárbara, que aí está se referindo aos orcs. Mas pode ser não só orcs, pode ser outros seres também, Outras criaturas aí que de estão ali Morgoth. pra destruir tudo, não necessariamente só orcs. Mas a minha primeira interpretação foi orcs mesmo. É interessante porque você falou fala bárbara, é isso? Uhum. E Então remete de novo aos gregos aí, porque todos os outros povos que eram inimigos tinham uma fala bárbara, né? Então é meio generalizado. Pode ter orc, pode ter tudo aí nesse meio aí. É inimigo. a questão do É. preconceito. Inclusive, isso, assim, é um parêntese, mas enquanto eu estudava, assim, história de povos indígenas, eu estudava e eu lia em alguns livros a palavra tapuia, e dizendo que tapuia era uma tribo indígena. E depois de estudar, eu descobri que não, tapuia significa literalmente inimigo. Então, na verdade, não era uma tribo que se identificava como tapuia. Era que os povos tupi olhavam para aqueles ali e diziam: não, aqueles ali são inimigos, o nome deles é tapuia. Não era o nome de uma tribo. Então, Glamrock me lembrou disso também. Sim, perfeito. É isso mesmo. Porque teve as tribos que acabaram se aliando eventualmente com os colonizadores, né? Então os Tapuia ficaram como referência por causa disso. Acho que outras tribos passam por isso também. É um movimento que acontece por conta da colonização, né? O povo perde a própria identidade e o nome que se dava. É isso, não sabe nem mais qual é o nome da própria tribo. O que ficou para a história era como eles eram chamados. Ué, terminou a stream? Não, Você fechou o programa? não. Eu acho que é o problema que ele tava mencionando, pô, que o negócio Ah, fala de de reconhecer, fechar abrir e fechar. aleatoriamente? Que esquisito. Pronto, voltou. Toda a gente da terra, aquela batalha ainda chama, Nirnait Ornot, sem número de lágrimas. As chefias dos filhos dos homens fugiram e não lutaram. A gente dos elfos traíram eleivosos. Só os votos recordaram. Tá, vamos até leivosos, depois a gente continua. Né, aqui a gente percebe mais uma vez a quantidade de versões
de nomes que o Tolkien chama batalha, porque toda hora ele troca. É interessante ver também, tipo, ideias que se mantiveram, né? Independente da versão. Por exemplo, essa questão da traição dos povos, dos homens, né? Das tribos, não sei, dos chefes dos homens, que, pelo que eu bem me lembro, eu acho que só a do Húrin que fica fiel, né? Na batalha, que os outros meio que mudam de lado. Não A me gente, recordo se é essa batalha mas, é, exatamente também. mas é justamente. Tem mais de uma, na verdade, que tem traidores. Sempre tem. Agora, aqui eles falam, fugiram e não lutaram. Então, não é a traição de se juntar ao outro lado, mas é de abandonar a batalha. Aqui você está falando é na Nirnaeth Chernoediad, que eles atacaram os homens e se juntaram aos orcs, a Melkor. Sim, sim, é essa que eu me recordo mesmo. E nesse trecho aí tem uma bela aula Então, de utilização de crase, por sinal, né? A gente dos elfos traíram a Leivosos. E aquela batalha ainda chama. Eu gosto muito de aulas de crase porque o uso errado de crase me irrita. Às vezes eu sinto que eu preciso desenhar para as pessoas. É porque também não é tão óbvio assim, não, aí. Pra o uso médio, assim, porque se confunde com a fala, né? Na fala a gente não nota tanta Não, diferença. não, o que eu E- acho que acontece, eu vou, me pare porque senão eu vou entrar numa tangente, mas o que eu acho que acontece muito é a hipercorreção. É a pessoa achar, não tenho certeza se vai uma crase aqui, vou botar porque vai que, né? Ao invés de colocar com certeza se tem ou se não tem. Ah, E entendi. É aí isso tipo me aquele chute que você dá na prova, né? Rapaz, é, deve ser crase em mim, velho. Deve ser crase, e vai lá e bota. e Goela do enfim. Inferno, como vocês Não veem? vou falar que eu nunca fiz isso, porque eu já fiz. Goela do Inferno, poxa, me trouxe memórias de infância, na real. Porque quando eu era criança eu ia muito pra uma ilha e tinha um lugar específico que a gente ia mergulhar que a gente chamava de Garganta do Diabo. Aí quando eu ligo ela no inferno, na verdade, ao invés de ter uma coisa assustadora, eu pensei, nossa, memórias de infância, que lindo. A nomenclatura é, referente a Angband, geralmente, mais à frente vai citar diretamente relacionada. É interessante porque a gente remete logo ao princípio simbólico, né, do Tolkien relacionado à religião cristã, e aqui de uma forma mais tangível, porque o inferno é na Terra, os infernos de ferro, Angband. Seguindo essa visão, a Goela do Inferno seria a entrada do inferno. Se a gente pensa a boca como a entrada de um alimento, digamos. Ou uma possibilidade de entrada, né? O Então, caminho até o inferno. então Pode aí ser. nessa, então aí nessa interpretação, eles só os votos recordaram na goela do inferno. Quer dizer, na hora de que era pra lutar e ficar, fugiram e não lutaram. Quando chega na goela do inferno, Exatamente. Vem o lembram, peso na consciência. é, aí lembram dos votos. Vem o arrependimento. Com fé inabalável, Talion, Ertamrod e seus Tarim renomados. Para vocês, Tarim aqui está com qual conotação? Votação básica de líder. Eu também creio que seja liderança no geral. Agora, interessante que o Húrin é o tipo de personagem, né, assim, com todo o verniz tolkieniano, mas o tipo brucutu do Tolkien, né, tipo Rambo, o cara aguenta madeira até umas horas.
É inabalável, não cede. É o tanque de Romário. Quando ele descreve, eu não lembro se aqui nesse poema, mas no Silmarillion eu tenho certeza que tem, que ele faz aquela última resistência. Eu só consigo, não sei se vocês conhecem aquela pintura que tem do Frank Frazetta do Conan com o machado cortando o mundo. Exato. Auro em Eu só tudo, consigo, velho. só consigo imaginar isso, é um burucutu mesmo, o Húrin. Burucutu é um termo muito engraçado, mas. Eu concordo com vocês, né? Um título, uma posição de nobreza, né? Que geralmente é referido no poema, então são líderes do território, né? Talvez aí nobres, ou talvez alguém que conquistou a posição através de. Aqui a gente está falando exclusivamente militar. Tem alguma parte específica, nunca fica claro, pelo menos não sei qual a opinião de vocês, também qual seriam a, a patente de Talion, né? De Húrin. Porque nunca fica claro. Se ele for capitão, aqui eles seriam tenentes, né? Os Tarns. Mas nunca fica muito claro exatamente qual seria a patente. Até porque, em tese, eles estariam militarmente seguindo a um grupo de elfos. Então não sei se seria tipo polícia militar, só vai até X patente. De Mas enfim, patente eu não manjo nada. basicamente, polícia militar e polícia civil só pode ir até acho que major. Só Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica que você consegue ir, tem outras patentes. Enfim. Eu acho que nesse caso aí, eu acho que é mais uma aliança com outro povo mesmo. Não, acho que eles não chegam a, digamos assim, dialogar em termos de patente com os elfos, não. Acho que foi uma aliança conveniente que eles fizeram para a batalha. E aí eu interpreto que esse Talion aí do título seja o título de maior responsabilidade ali na terra de Túrin, né? Porque meio que também eles viviam meio isolados ali naquelas montanhas, né? Aquele vale, quer dizer. É, e os Fain, eu acredito que seja como, eu vejo como capitães, né, dele, não sei, campeões, não sei, algo assim nesse sentido. Agora, interessante que o que eu lembro é que esse termo aqui dos Tain só sobrevive no Senhor dos Anéis para a organização lá social dos hobbits, não? É, Ou eu tô enganado, né? É o líder o político Tais, dos hobbits do condado. os Tais só aparece dessa forma nos poemas. O resto é a conotação dos hobbits. Victor, você falou alguma coisa antes, a gente não conseguiu escutar, que ficou meio chiado. Tá complicado aqui, porque minha mãe tá com som alto, a vizinha com som alto, e normalmente eu deixo o microfone desligado, mas eu tava. Eu quero me lembrar, nem lembro o que eu falei. Enfim. Mas enfim, quando quiser falar, ou digitar também, mas enfim, pode falar à vontade aí. A gente tenta escutar. Qualquer coisa também, aqui no Discord tem um negócio que dá pra você colocar reações. Então, se você quiser, tipo, também, quero falar alguma coisa, digita e aperta uma reação aqui pra gente, tipo, ter um pato aqui. Aí a gente olha no chat pra ver que tem que você deu uma opinião ali, pra não ficar perdido no texto. Tipo, pra dar um Ok. toque pra gente que. Não Mas precisa qualquer necessariamente coisa, ser o pato, só a opção mais rápida que tinha ali, mas enfim. qualquer coisa Continuar. também, na última vez aí que você falou, deu para ouvir direitinho, Vitor. Os destroços pisados do triplo estandarte. Dos rebentos de Hitlum cobriam-se de mortos. O destroços pisados aqui, ele está continuando aquela ideia anterior. Aqui, para mim, é uma ênfase, na verdade, do ato degradante, né? Do que era sagrado foi profanado. Que aí ele está se referindo de novo ao estandarte. Aqui eu botei pergunta, na verdade, para fazer para vocês. Mas enfim, já passou a. Lembram que é rebentos? Sim, as cria. Exato.
A imagem, para mim, infantiza a derrota e a desolação. Porque você está falando aqui dos rebentos de Hitilum, ou seja, dos filhos, dos netos, dos que sobraram, que aí provavelmente são crianças, são órfãos, né? Que cobriam-se de mortos, né? Que está no meio dos mortos. Mas não no sentido de estar morto, mas cercado por mortos. Ou pode ser os filhos de Hitilum no sentido de soldados mesmo também. E aí, o que é que vocês acham? Essa parte não me chamou muita atenção, não. Pra mim, eu só vi como continuação daquela parte de cima. Beleza. Tudo bem. Alguém quer falar uma coisa? Senão eu vou continuar. Em hostes sobre hostes, qual onda das colinas, os orques famintos com hediondos braços. Enredaram sua força com duras feridas. Foi posto no chão o príncipe de Mitirim. A parte de hostes sobre os hostes eu gostei bastante, né? Essa ideia das colinas, porque falar figurativamente sobre a guerra como catástrofe natural. Porque ele fala hostes sobre os hostes, ou seja, exércitos sobre exércitos, e essa massa de gente passa uma ideia de uma onda, né? Uma onda que passa pelas colinas e transforma, né, essa massa humana e também de orques numa maré terrestre, enfim, um efeito geográfico. Então eu achei bem legal essa De Aí descrição. depois carniça. supervaloriza isso usando, né, o exemplo das criaturas que fizeram isso, os orcs famintos com Edion dos braços. É interessante como desde cedo o Tolkien já colocava os orcs de um lado específico, né, apesar dele abrir margem depois para uma redenção. Sim. Apesar que sempre fica aquela coisa de descrição vaga, né? Porque é hediondo, mas o que é hediondo para você é eis a questão. Eu gostei da tua reflexão, Patrick. Qual delas sobre hostes? A da Eu metáfora? gostei, Não eu sobre gostei as da onda de ondas. guerra. Eu também. Eu também. Eu não tinha reparado, não, mas gostei bastante. Tia Patrick é poeta, pô, então ele já vai com um olhar profissional, rapaz. Quem dera eu. Enredaram sua força com duras feridas. Foi posto no chão. Tô relendo, meu Deus do céu. Enredaram a ideia de amarrar, né, imobilizar, né, com força. Vamos lá. Amando de Morgoth, Morgoth, na verdade, né? Enfim. Amarraram-no vivo aos salões do inferno, sob as colinas feitos as montanhas de ferro, enlutadas e sombrias. Arrastaram o senhor da terra de névoa, Húrin Talion, até o trono de ódio em salões erigidos com pilares imensos, de negro basalto. Só para não se Eu fiquei com perder. curiosidade geográfica, porque é, ele aqui é senhor de Miflin, né? No, É, e Húrin é conhecido como sendo o senhor de Dormammu. Miflin fica bem mais ao leste, né? É mais ou menos lá perto de onde Fëanor chegou. Mas aí não sei se mudou alguma coisa, né? Do mapa de Beleriand de lá pra cá, pra última versão. ele tá colocando outro local geográfico. Aí aqui a gente só aceita nessa versão que é aí, porque vai mudar o É, tempo todo. em questões de, principalmente poesia de Tolkien, a gente só aceita. Não é nem só poesia, nas prosas também. Ele muda o nome dos lugares diversas vezes. Ô, gente, aproveitar que a gente tá nessa parte, eu até anotei porque eu achei que eu fui muito sonsa nessa hora. Na versão em PDF que Patrick mandou, o 45, a numeração,
Ele tá bem coladinho em vermes e serpentes. E aí, quando eu li ali zanzavam morcegos, 45 vermes. 45 vermes e serpentes Ele estavam contou postos nas colunas. 45 vermes. Exatamente. Aí eu peguei e anotei. Eu literalmente eu tenho meu caderninho aqui, eu anotei. Eu falei, 45 vermes e Tinha alguma serpentes. Fui anotar simbologia depois. isso aí. Aí depois eu continuei a lendo, aí depois chegou lá embaixo, arrebento, 50 criadores da. Aí eu, não. Não eram 45 vermes e serpentes, Dani. Olha aí, só compartilhar minha idiotice com vocês. Pode ir. Olha, Muito pela, obrigada. Eu acho que pela menos você não leu como 40 montanhas, né? Pois é, eu é acho isso. interessante essa Antes descrição, eu li. porque. Desculpa, pode falar. Pode falar, pode falar. Não, eu tô dizendo, eu acho interessante essa descrição, né, do reino de Morgoth, porque mostra como é pra Tolkien, assim, a questão do mal, né, que se opõe direto aos desígnios de Deus, e no caso de Morgoth, foi alguém que queria tomar pensamentos próprios, enfim, e ele acaba ficando com o que é de mais detestável, né, o que dá asco nas pessoas, lugar escuro, com chamas sinistras e vermes e serpentes, coisas que as pessoas, né, geralmente associam a algo mal, a algo que não é Perfeito, confortável. perfeito. Foi exatamente o que eu pensei também. Que é os seres que as pessoas têm repulsas normalmente. Tadinho dos bichinhos. Que é justamente para passar para o leitor, que ele supõe que provavelmente também não gosta dessas criaturas, a sensação de nojo, de medo. Agora, eu gostei dessa descrição aqui, porque ele fala as montanhas de ferro como enlutadas e sombrias. Então ele passa uma ideia de uma qualidade funerária. Não só um forte, uma fortaleza, mas é um cemitério simbólico. É como se ele também estivesse falando, olha, quem está aqui como escravo, o fim, isso aqui é seu cemitério. Você vai trabalhar e vai morrer. É E no Romário, abatedouro. isso. E Romário, o que você falou, por exemplo, isso aqui também já está diferente, ó. Senhor das Terras de Névoa. Eu não lembro dessa descrição também em nenhuma outra versão, como uma terra de névoa. Mas você pode pensar que é um local basicamente que tem neblina, né, para ser uma terra de névoa e um pico. E aí vocês gostaram dos morcegos, dos vermes, da descrição? Eu não tô conseguindo superar os 45 vermes, desculpa. Eu tive uma confusão dessa também quando eu tava lendo, mas foi na parte que vai descrever o Húrin, né, lutando contra a galera, aí na minha cabeça ele tinha derrotado 60 inimigos, aí depois que eu percebi que era negócio da versificação. Ai, ai. Ali zanzavam morcegos, vermes e serpentes. Estavam postos nas colunas de Morgoth. O peito queimava por dentro com fúria ardente, infenso de propósito, pois de sua trama escapara Turgon o Magno, filho de Fingolfin, e de Fëanor os Rebentos, criadores de magia das gemas imortais. E é alguma coisa a falar sobre Túrin, né, sobre esse processo de escapar? Ou tá tranquilo para vocês, a gente prossegue? E procede que Morgoth tá pistola, que ele não pegou o que ele queria, e a gente prossegue. Né, das gemas imortais, a gente sabe que tu já está falando das Silmarils. Pois Húrin de pé, o apuro ignorando, ereto na batalha, com riso amargo. E machado, com riso amargo e machado golpeava, feito asas de águia. Era um som que fazia em assomo mortal. Feito relâmpago lívido, pulava e desabava. Feito troncos de árvores cortados ao meio. Seus contrários tombavam. Eu gostei muito dessa parte.
Eu também. Violência pura. Não por isso, mas pela maneira como é descrita. Não, eu Porque gostei assim, da violência mesmo. o riso amargo, né? Aquela ideia de mistura ironia e desprezo, né? É aquele riso de que desafiar o outro, mas ao mesmo tempo é aquele riso de nervoso. Sabe quando sabe que você tá fudido e você só consegue rir? É isso Não, mas aí. ele colocou ali o apuro ignorando, tipo, como se não tivesse em perigo, como se não tivesse numa situação Sim, desagradável. Tô aqui, vou continuar lutando. E vai seguindo, vai cortando a galera ao meio, e é isso aí. sim. Assim, ele tá pleno ali, tipo, quero ver quem vai me derrubar. É o Foi a que interpretação que eu fiz. Modo isso que me berserk. passa bem é que ele estava em uma situação aqui de certeza de morte, né? Que no Sim. caso que ele ignora o perigo, e é ereto na batalha, com um riso amargo e Machado golpeava como quem risse da própria morte. Ele aceita o fato que vai morrer e ele dá uma risada, tá ligado? Mas O é bicho é isso, bravo. nesse apuro ignorando, vocês colocaram ignorando no sentido de ele não sabe que ele tá em perigo, ele tá fingindo que não tá em perigo, ele tá, tipo, caguei pro perigo, vou matar todo mundo. Como que vocês interpretaram? Porque eu interpretei É, como caguei pro perigo, vou sair matando geral. exato, exato. Sim. Porque ele não se acovarda diante do perigo certo. Então ele Uhum. decide ignorar e rir do perigo. Aceita Eu ali rio a na casa do morte. perigo. Mas pra mim pensou o sentido que ele sabe que vai morrer nessa hora, aceita e eu vou falar, vou levar, vou cair atirando, Vou ver, irmão. vou ver quantos eu levo junto comigo. O Turen, quando ele encontra os proscritos, né? O narrador fala que ele venderia caro sua vida para os inimigos. No Peraí, sentido de, tipo, você, diga, Patrick. você falou Túrin ou Húrin? Então, eu falei que é como no conto do Turen, Ah, que ele tá. fala, quando encontra os proscritos, né? Que eles cercam ele diz que o narrador fala que ele venderia caro a vida dele. Tá, o pai tá. Esse texto me lembrou dessa passagem. Uhum. São os tanques da Terra-média, gente. Né? Eu gostei muito Cara, me dessa ligaram comparação. na hora que eu enalteci o melhor personagem de Tolkien lá em cima, o Fëanor. Tô Quer brincando. falar? Mas é o melhor personagem mesmo. Concordo. Eu gostei muito dessa comparação porque ela evoca a força e velocidade, né? Da violência do machado, né? Que ele tá comparando uma águia em voo, né? Descendo, né? Pra pegar uma presa. É isso, Machado indo tão rápido que era o som de uma ave de rapina. Sim. Que era só um fush, fush, fush. Apesar de que, como meu cérebro não pôde ignorar asas de águia escrito aí, então feito asas de águia era o som que fazia, ficou meio na minha mente também. Nossa, agora eu não tinha percebido isso, muito obrigado. Que agora eu De nada. imagino ir no meio da A batalha e batalha. começar a tocar de águia pra dar aquela emoção. Mas a ideia é justamente isso. Imagina assim, a cena de luta épica e tocando asa de águia no fundo, tipo, porra, criativo. Alguém tem que usar a IA pra fazer essa cena, né? Todo mundo tá fazendo IA agora pra representar tudo, tem que botar. Que nada, faz o seguinte, ó, Gente, bota um monte de criança de armadura, faz rinha de criança, filma e bota o som no fundo. Rinha de criança é a melhor coisa, melhor que IA. eu Vamos. demorei um pouco pra entender que vocês estavam falando de asa de águia banda. Ah, tá. Você não tinha Eu entendido, não? demorei um bom tempo, tipo, vocês estavam falando, com asa de águia no fundo, aí eu tentando aqui acompanhar a reflexão, eu falei, o quê? Não, primeiro a gente de fato falou do som das asas da águia, Sim, mas sim, depois aí depois evoluiu. desenvolveu, Acho que como Gigi todo evolui mundo é do Nordeste aqui pegou a referência, né?
É. Não, eu vim perceber agora. Ela falou agora da banda, eu tô procurando aqui na internet que banda é essa, porque eu não sei que banda é essa, não. Você não E conhece eu essa fiquei de águia, pensando, não? não, eu fiquei pensando aqui na águia mesmo, o animal. E eu, tipo, oxente, a águia faz tanto barulho assim quando voa. Que história é essa? Tá até pesquisando aqui. Meu Deus do Então, céu. clica aí que depois a gente vai te mandar umas músicas de asa de águia. Vamos lá. O relâmpago lívido, né? A ideia de combina a luz, né? Da cor pálida e azulada, criando a imagem de uma luz fria e assustadora. Mas é a imagem que eu penso quando leio esse trecho, né? E a ideia dos troncos de árvores caindo, né? Também, partido pelo relâmpago. Esse lívido eu pensei mais no sentido emocional de furioso, de é um relâmpago que tá lá. Não é um relâmpago natural, é o relâmpago do ódio. Eu pensei na ideia Quando você vê algo rápido e você não vê um brilho, tipo como se Uhum. fosse um refletido, eu Aham. Um pensei nisso. clarão, né? Tipo um clarão, é. Mas as duas ideias batem, as duas interpretações. Porque aqui depois aparece até sabre de luz, velho. Então é uma descrição bem. Eu vi, eu até fiquei pensando, É Star era pra Wars. esse sabre de luz estar nessa história? Pegou emprestado, pô. Tá na moda crossover. Lutava ele ainda em meio a cegas lâminas e ao sangue jorrando dos homens de Mitirim. Por um momento deteve, com triste retolho, o estrondo das enchente dos orques impiedosos, guardando a retirada, e Turgon o terrível, qual torre em sua raiva, uma senda abriu com sabre luzente. Qual a ideia que vocês tiveram de lâminas cegas aqui? Como vocês interpretaram? É lâmina Talvez. cega de o fio da navalha que corta, fio da arma, ou lâmina cega em outro sentido? Eu interpretei metaforicamente, no sentido de que, enquanto alguns ainda lutavam, mas lutavam de qualquer jeito, então lutavam com as lâminas cegas, ele lutava ainda com a lâmina dele afiada, ainda ali dentro da luta, sabe? Entre a diferença entre quem tá lutando, porque, tipo, se parar, morre, e quem tá lutando focado ali na luta. Pra mim, foi a diferença que eu fiz. Tipo, tem a interpretação literal, mas eu fui na metafórica. É isso. Eu pensei nas duas porque pode ser uma metáfora para uma violência indiscriminada no sentido de que os orcs, eles estavam também até atacando os próprios orcs nessa violência louca de uma guerra, que você não sabe com quem você está atacando, ou se ele está se referindo também em uma lâmina cega, porque quando de fato o sangue faz perder o fio da navalha, né? A gordura do corpo. Uhum. Eu tava, a priori, eu entendi como armas cegas, tipo, quando você usa uma espada que é defendida por uma outra espada ou por um escudo de metal, ela não vai causando dentezinhos ali, né? Então eu acho que Uhum. estava se referindo à lâmina chanfrada, né? Desgastada, mas com o que o Patrick falou aqui também, me remete muito à técnica, né, de batalha, né? Tipo, o caos e a técnica de quem está lutando. É, eu acho que as Pode três ser coisas. e tem a outra metáfora que pode ser cego no sentido de um propósito, assim, os orcs sendo controlados, entendeu? Nesse sentido de serem só marionetes de Morgoth. Que no caso é uma batalha para eles só em busca de sangue, sem propósito, né? Não sei quantos Eles não estão os vendo o propósito da batalha, eles estão só fazendo o que estão sendo mandados. sim, sim, sim. Agora ele fala que o sangue jorrado é dos homens de Mitirim, ou seja, dos homens de Húrin.
Isso porque eles estão morrendo, né? Eles estão levando uma surra Sim. nesse momento. É isso, mas ele continua lá, tipo, tá todo mundo morrendo, ele tá vendo sangue jorrando, por um momento deteve com triste restolho, mas segue lá lutando. Outra ideia, de novo a ideia de questões naturais como comparativo. Enchente de orcs. É Antes que eu acho que é foi. pra passar a ideia de que não importa o que você faça, não vai conseguir deter. Que é como um evento natural, né? Não importa o que você faça, você não vai conseguir detê-lo. Como Não foi a só, outra metáfora que pegou. não só isso. Se a enchente está enchendo, ou seja, está aumentando, a quantidade de orcs está aumentando. Então, por um momento, essa parte aí que é realmente descrição, uma metáfora geográfica até, de por um momento deteve com um triste restolho o estrondo da enchente. Então, assim, eles tinham ali um tiquinhozinho nada de defesa, ínfimo, que por um momento segurou a enchente, guardou a retirada, mas, Sim. assim, era um enchente. Não tinha como o tiqui, a sobra da sobra da sobra conseguir deter essa enchente. O que representa para vocês a comparação de Turgon a uma torre? E Turgon, o terrível, qual torre em sua raiva? Tem a parte que ele fala que antes, acho que tá um pouquinho mais lá pra cima, ele fala, não sei se é Turgon, que ele fala Turgon Ereto. Isso. Então, em vários momentos, Tolkien, ele descreve, né, alguns personagens como altivos. Então, ele dá pra gente a impressão de tamanho, mas também não de tamanho apenas estatura, de tipo assim, ele tem 1,92 m. Mas ele dá também, tipo, uma certa potência, assim, sabe? Algo que vai além como se a pessoa ela se ergue além do tamanho dela, além da estatura dela. Sabe? Eu tenho essa sensação. Inderrubável. É indderrubável, como se Não é ela, só uma como se pessoa, ela não é só uma tivesse pessoa ali. Não é uma é uma torre, estrutura. é uma estrutura, é algo maior, sabe? E em vários momentos de batalha, ele descreve seus personagens assim, como se o personagem, na verdade, ele crescesse. Ele se adaptasse a um poder assim maior que aumentasse ele, sabe? Perfeito, viu, Anne? E o Turgon também, ele era o senhor de Gondolin, né? Que nesse contexto aí era o último baluarte dos elfos contra Morgoth. Tá. Aqui ele tá indo para Gondolin. Gondolin ainda não é habitada. Gondolin foi construída, mas não é habitada. Passa a ser habitada nesse momento que eles fogem da batalha. É interessante porque o que o colega falou aí, pode ser que a ideia já tivesse na cabeça de Tolkien, porque ele realmente faz uma referência à torre, né? Então, e Gondolin, se eu não me engano, tem uma torre enorme no meio, né? Que marca o local onde Turgon habita, algo assim. Peraí, vocês estão falando da torre de Vinhamar ou da torre de Gondolin? Da estrutura de Gondolin? Eu pensei em Gondolin mesmo. Eu O tenho rei, né? essa mesma imagem aqui na memória. Inclusive, com ela soterrada. Mas sim, Soterrada, né, por ela e tal. é uma possibilidade também. Né? Eu vejo a ideia justamente de imponente, inabalável, sólida, que é bem o que a Anne disse. E uma senda abril como sabre luzente. Para mim acendo a ideia de passagem, né? Uma passagem em meio à massa de inimigos. E o sabre luzente é a ideia que a gente tem de herói, né? A ideia de uma espada que brilha, né, em meio à escuridão, né? Abrindo o Abriu caminho. força, né? Até